Eu vou ser bem breve a apresentação, tinha alguns slides, mas são bem poucos mesmo. Do papel da cirurgia na doença do refluxo, como qualquer tipo de tratamento, em todos que falaram aqui, os objetivos, o Galvão já colocou também isso na aula dele. Então, controlar os sintomas, tratar e prevenir as complicações, melhorar a qualidade de vida, que pode ser por medicamentos, que pode ser por tratamento endoscópico, o Galvão colocou aí agora, o TIF, como eu vejo como mais efetivo, e eu com o tratamento cirúrgico, né? Já temos estudos antigos, esse aí é o famoso Lotus Trial, né? Foi bem de 2011, 10 anos atrás já, que comparava tratamento clínico cirúrgico em doentes respondedores ao IBP, e viu que no segmento a longo prazo os dois grupos estariam com resultados semelhantes na taxa de remissão, mas com mais regurgitação ácida no grupo com IBP, que é o defeito mecânico do refluxo persiste. E problemas ligados à cirurgia, como um pouco mais de disfagia e gases no grupo da cirurgia. E em pacientes também não respondedores com IBP, com doença refratária ao tratamento cirúrgico, o Galvão mostrou esse mesmo diapositivo na aula dele, mostrou que o tratamento cirúrgico é melhor do que a manutenção clínica. E o Galvão, vou tocar, ele já colocou que o TIF não é uma intervenção cirúrgica, e é sim, é uma bela intervenção cirúrgica com as complicações de intervenções cirúrgicas. A gente vê que, com o passar dos anos, com o aumento da potência e inibição ácida, continua com os pacientes com satisfação não tão grande assim, com a manutenção do tratamento crônico. A gente tem, óbvio, uma grande variedade de, eu coloquei só aqui os achados endoscópicos, né, sem falar nos perfis de hipersensibilidade, esôfago hipersensível, pirose funcional, só nos aspectos de patologia de doença endoscópica mesmo, que chegam para pensar em cirurgia, né? Tem um espectro muito grande de doenças e, claro, que o comportamento não vai ser o mesmo nesses diferentes grupos. Então, as indicações que chegam mais próximas para ser um consenso de indicação de cirurgia são daquela intratabilidade clínica. Pacientes com hernia de hiato e hipotonia acentuada do esfíncter inferior, em que você vai ter uma persistência dos sintomas de regurgitação e volta, os refluxos físicos, né? Essas complicações, obviamente, barra estenose. Esse do lado é um gráfico da tese de doutorado do Dr. Sérgio, da USP, que acompanhou a longo prazo o tratamento clínico e cirúrgico no esôfago de Barrett e viu que, com o tratamento clínico, mesmo com doses adequadas de BP, por vários motivos, por baixa aderência, por dose inadequada, houve manutenção ou progressão do epitélio de Barrett ao longo dos anos no grupo do tratamento clínico contra melhora no grupo da cirurgia. Então, Barrett ainda ser uma boa indicação da cirurgia. E, obviamente, o desejo do paciente. A gente tem que pensar na qualidade de vida. Tem gente que mantém o BP a longo prazo com os efeitos adversos, que o Barbucci acabou de falar, ou com manutenção dos sintomas de regurgitação, com necessidades de adequação de estilos de vida, de cuidados clínicos, né? Pode, então, ter uma vontade de ser submetido à cirurgia. Isso já está em um monte de consenso, tem o consenso brasileiro, o primeiro consenso, desde o primeiro consenso, que foi em 2002, já em doença do refluxo não complicada, aqueles pacientes que não respondem satisfatoriamente ao método, mesmo com aqueles com sintomas atípicos, mas nos quais o refluxo foi bem documentado, eles podem ser tratados com cirurgia. E, mais recentemente, um consenso de multissociedades aí que o SEIGES conduziu, que o tratamento cirúrgico é melhor nos pacientes com doença refratária e algumas complicações, ou algumas, não chamo de gas bloat como complicação, mas como um efeito adverso da cirurgia, podem ser tratados com algumas variações técnicas, se esse for o problema. Então, a gente pensa que para fazer a cirurgia, a gente tem alguns indicativos daquele paciente que vai ter um bom resultado, que é o que a gente quer, né? Aqueles sintomas típicos, azia, regurgitação, doentes com hernia de hiato, doentes com história superior a 1 ano, que respondem bem ao IBP e, obviamente, com uma clara documentação do refluxo patológico ou documentação do sintoma ligado ao refluxo. Os pacientes com esofagite são os que vão responder melhor e aqueles, obviamente, que já têm uma qualidade de vida prejudicada pelo refluxo, que não vão se importar tanto com
o único efeito crônico que eu vejo que existe realmente, que é o aumento do gás, da flatulência na barriga. E não achar que o cirurgião só gosta de operar, a gente operou muito quando apareceu a laparoscopia na área do refluxo, então por uma década a gente fez muita cirurgia anualmente, que era uma grande revolução, mas nos últimos anos a gente tem feito uma média aí de 60 cirurgias por ano. Nesses últimos 3 anos de pandemia diminuiu um pouquinho, né? Então a indicação tem sido cada vez mais seletiva, cada vez com mais consciência de que precisa ter muito cuidado, porque vão acontecer problemas a longo prazo mesmo. E hoje em dia, o que a gente mais opera são as recidivas de cirurgias do passado ou essas grandes hernias de hiato que não tem nenhum jeito de controlar isso com sintoma, com IBPs ou com pacientes, com qualidade de vida, porque o problema não é o refluxo em si, essas volumosas hernias de hiato que vão piorar a qualidade de vida dos pacientes. E lembrar que temos diferentes técnicas, então não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo saco, o tipo de cirurgia que vai ser feita, porque para cada paciente tem um tipo de cirurgia adequada para tentar minimizar os efeitos adversos de disfagia, gas bloat e priorizar o controle de refluxo a longo prazo. Então, a minha mensagem final aqui para os cirurgiões, que a gente dá sempre aula sobre esses assuntos, é para operar com moderação, sentir bem o paciente. E uma consideração que eu ia fazer sobre o TIF, essa é uma aula que apareceu no CES em Montreal agora, 2023, e eu coloco os slides aqui diretamente da aula, que esse é o padrão ouro, né? Esse é o que o Calvão quer mostrar, que é o TIF super bem feito, que está sensacional. Mas lembrar que não é assim tudo, como qualquer cirurgia, inclusive cirurgia de hiato por laparoscopia, tem uns que vão mal, né? E já tem nos Estados Unidos séries de revisões de cirurgias revisionais pós-TIF, com índice de complicações muito altos nas primeiras publicações e índices de distorção anatômica muito grande, especialmente naqueles pacientes em que você vai associar uma correção de hernia de hiato com o TIF, que eu acho que é o maior contrassenso do mundo que eu já ouvi falar. A gente, nessas cirurgias aí, algumas lições que os grampinhos não são tão inócuos assim, eles atravessam o pilar diafragmático direito numa grande porcentagem dos casos. As causas de falha geralmente são por uma deiscência daquela parte posterior ou por uma herniação de hiato, que o dente continua podendo ter uma hernia de hiato, e aí você vai ter um problema muito sério porque esse TIF faz uma fibrose muito intensa. Tem uns sintomas de disfagia por fibrose e essa distorção da anatomia, principalmente ligada ao CTIF, que é aquele TIF com hernia de hiato. Então, a gente vê, o que eu sempre pensei que fosse acontecer também, é que quando a gente faz uma aplicatura e dá um ponto no esôfago que aprofunda demais, a gente vê na endoscopia ou um pseudodivertículo, então você vai ter que encontrar esse pseudodivertículo em cada tirinho desses aí, pode formar um pseudodivertículo que pode aparecer até na imagem radiológica, ou uma fístula entre o esôfago e o estômago, que pode causar esofagite por aqui também. Então, isso aqui é uma imagem minha mesmo, de uma paciente que fez uma cirurgia de refluxo, não comigo, mas veio para tratar comigo, e tem essa esofagite intensa aqui nessa região. Então, imagina 21 a 30 furos desse aqui, que podem tanto fazer pseudodivertículos como acertar o vago. A gente brinca que é 21 a 30 chances de acertar o nervo vago, e, de consequência, isso vai dar no futuro. Então, eu associei no final dessa aula aqui, do Galvão, TIF com moderação também. Muito obrigado.